O médico falou, pode. Aí meu pai chamou os filhos, o médico não entendeu nada daquilo, sentou os 5 na frente dele e falou assim, olha, segundo a medicina, a mãe de vocês não passa dessa data aqui. E se isso acontecer, eu, quanto líder, tenho que estar pronto para superar a perca da líder, e vocês, quanto liderado, têm que me ajudar. Eu falei, o que é isso, pai? Líder, liderado, equipe. Ele falou assim, é porque o nosso pensamento é empresarial. Nós nos comportamos como se fosse uma empresa. Eu falei, uma empresa quebrada, né, pai? Nós não temos nada. Ele falou, por incrível que pareça, nós temos uns aos outros. E principalmente em cenários caóticos, ter uns aos outros faz muita diferença. E segundo a medicina, a mãe de vocês não levanta. Então, hoje passa a ter um a menos nessa equipe. Posso contar com você se aconteceu? Eu falei, pode. Aí ele virou para o médico e falou, pode fazer a cirurgia. Já conversei com a minha equipe. O médico não entendeu nada. Meu pai chamando aqueles 5 neguinhos do cabelo amarelo de equipe. E aí o médico foi fazer a cirurgia que, segundo ele, a minha mãe não passaria. Essa cirurgia foi feita em 1985. Nós estamos em 2020. Então tem 40 anos que essa cirurgia foi feita. Tem 40 anos que aquela doninha que não passaria daquela cirurgia está lá em casa, até hoje. Para a honra e glória do Deus vivo que eu sirvo. E é por isso que todas as vezes que eu vou começar uma palestra, eu sempre peço a Deus que, se em qualquer segundo eu tentar falar qualquer coisa que não seja verdade ou vontade dele, que eu nem consiga falar, porque a minha história só se explica na fé que eu tenho no Deus que eu sirvo. Enfim, a minha mãe não morreu, não dava mais para voltar para Cavoeiro, tivemos que voltar para Pitangui. Eu não sei se tem alguém de Minas aí. Claro que tem, né? Que provedor tem em todo o país. Voltamos de Pitangui, só tem eu, tenho certeza. Voltamos para Pitangui. Aí em Pitangui não tinha emprego. Meu pai tinha que voltar para Cavoeira e nós ficamos em casa com a minha mãe. Estou contando parte da minha caminhada para vocês entenderem o caos que eu passei sem pensar em desistir. Aí ficamos em casa com a minha mãe. Só que quando meu pai foi viajar, ele pensou, peraí, e se eu também sofrer derrame cerebral? E se eu também tiver um aneurisma? E se me faltar, como que eles vão fazer? Aí meu pai chamou a equipe de novo, sentou na frente dele. Todas as vezes que meu pai tem que falar alguma coisa pra gente, ele chama a galera, senta na frente dele e depois fala. Chamou a gente, sentou na frente e começou, ó, tô voltando para Cavoeira. Pode acontecer de eu não voltar da viagem, pode acontecer de eu também sofrer um derrame, pode acontecer da mãe de vocês não suportar o pós-cirúrgico. E se isso acontecer, se ficar só vocês na empresa, eu preciso que vocês guardem essas 5 lições e levem para a vida de vocês. E aí ele começou, lição 1. Identifica o seu principal dom e depois passa o restante dos dias na terra lapidando ele. As pessoas que ainda trabalham com o que não gostam, ou que são mal remuneradas para fazer qualquer que seja a coisa que escolheu fazer, só estão mal remuneradas, ou só estão trabalhando com o que não gostam, porque não identificaram o que vieram fazer na terra. Qualquer ser humano que se debruçar em uma pesquisa incansável de si mesmo, consigo mesmo, para descobrir qual é a sua principal aptidão, e depois de descobrir, entrar em um processo de lapidação eterno disso, enquanto vida estiver, certamente se descobre os seus poderes quanto dom, e lapidado pode ir para os 6% da humanidade que é muito bem remunerado para fazer alguma coisa. Então, passe o restante da sua vida na terra, procurando saber o que você veio fazer aqui. Quem sou eu na fila do pão? Lição 2. O mundo se divide em quem tem e quem não tem conhecimento. Opte por estar na parte dos que têm. Antes você não ter tanto conhecimento, mas ter tido cuidado de buscar isso, do que a vida sorrir para você e você não saber o que fazer. O pior cenário que pode acontecer para qualquer pessoa é 2. São 2 cenários. 1. A oportunidade chega antes do preparo. Todo dia acontece com alguém. 2. O dinheiro chega antes da educação financeira. Todo dia acontece com alguém. Todas as duas, falta de conhecimento. O mundo se divide em quem tem e quem não tem conhecimento. Eu espero que cada um de vocês, assim como eu, opte por estar na parte dos que tem. 3. A vida é a lei da semeadura. Não cobre da terra santa aquilo que você não semeou nela. Plantou alface, vai colher alface. Plantou mamão, vai colher mamão. Plantou couve, vai colher couve. Não espere que a terra te dê mamão se você plantou couve. Que ela te dê alface se você plantou mamão. Não vai acontecer. É lei da semeadura seguida de cultivo. Se você semear algo e não cultivar depois de semear, até nasce, mas vira matagal. O fruto nasce comprometido. Portanto, plante, cultive, para que você possa colher e comer daquilo que você plantou.
Seja muito sincero com o seu plantio. Hoje a maioria das pessoas não tem a vida que sonhou. Isso porque a maioria das pessoas não plantou compatível ao que sonhou, ou não cultivou compatível ao que sonhou. Aí não tem mágica que sustente isso de pé. A vida de internet, moleza. Vida editada, fácil. Postar uma vida editada na internet é fácil de achar que a vida do outro é bela. Fora da rede social, duvido que aquilo ali se mantém de pé. Então plante e cultive para que você possa colher daquilo. A quarta coisa, jogue em equipe. Eu não conheço nenhuma pessoa em nenhuma parte do planeta que tenha alcançado qualquer que seja o resultado, fora da bolha da mediocridade, fora da média, que tenha feito isso sozinho. Não tem. Se alguém conhece a fundo, levanta a mão e me cite um nome. Eu não conheço. Todas as pessoas em qualquer parte do mundo, em qualquer que seja a época, que venceram na vida, fizeram isso em equipe. Começar sozinho? Dá. Um dia alguém te fala em ser provedor de internet, você pensa, será? E aí você começa por si só, mas aí sozinho você não consegue, aí você arruma mais 2, 3 para começar a escalar aquilo, a brincadeira começa a ficar gostosa, e lá vai você para 15, 20, daí a pouco você é o maior do seu município, o maior da sua sub-região, o maior do seu estado, depois o maior do seu país. Mas você começou sozinho. Começar, dá. Crescer, não. Só em equipe. Portanto, jogue em equipe. E 5, aprenda sobre vendas. Não há a menor possibilidade de alguém ter uma vida plena e extraordinária se não souber vender. Aí você fala assim, não, mas não é todo mundo que é vendedor. Sim, todas as pessoas do universo trabalham com venda. Mas no Brasil nós não gostamos de falar que somos vendedor. Por quê? No Brasil contaram uma mentira pra gente. O que contaram sobre venda? O vendedor é um cara que tentou de tudo na vida, quebrou a cara com tudo que tentou e por isso ele é vendedor. Contaram essa mentira pra gente. E a gente não gosta de ser vendedor. É mentira. O médico que operou minha mãe é vendedor. Ele vende a habilidade de fazer uma cirurgia. O advogado é vendedor. Ele vende a habilidade de resolver uma causa. Eu sou vendedor. Vocês são vendedores. Todas as pessoas ou vendem horas, ou vendem produtos, ou vendem serviço, ou vendem habilidade, mas todas. E sem nenhuma exceção são vendedores. Então, portanto, no menor tempo possível, desça do salto, pare de discriminar a questão das vendas e mergulhe de cabeça no universo das vendas. Se é que você quer ter a vida de resultados extraordinários. Depois de me falar isso, o meu pai falou, estou indo para Carvoeira. E falou isso para mim e para meus irmãos. Falou, se porventura eu não voltar e a mãe de vocês não suportar a cirurgia, o mais preparado de vocês assumam a equipe. Aí meu irmão mais velho levantou a mão. O meu irmão mais velho tinha 13 anos. Ele era o único que trabalhava na casa. O meu irmão era office boy de pedreiro. É uma maneira leve para não chamar ele de serventão de obra. Pegou a visão? Só ele que trabalhava. Levantou a mão e falou, eu vou assumir a equipe. Meu pai tinha ensinado que os mais velhos preparam os mais novos, ninguém questionou. Meu irmão ouviu meu pai falar que o conhecimento transformava, pegou a gente e matriculou em uma escola. No primeiro dia de aula eu vejo a galera falar de um negócio chamado carne. Ah, que carne é gostoso, carne é gostoso, carne é gostoso. Eu não conhecia carne. 7 anos de idade eu nunca tinha comido carne. Por isso que eu falo que existe a classe A, B, C, D, E, F e depois o lugar onde eu nasci. Aí me deu vontade de conhecer, eu virei com um dos garotos e falei assim, meu parceiro, me fala aqui, o que é carne? Aí esse garoto riu de mim. Foi a primeira vez que riram de mim na minha vida. Eu tinha 2 opções. Achar que o garoto estava certo em rir de mim ou não aceitar aquele riso. Eu falei, não vou aceitar esse riso não, mas eu vou saber o que fazer com isso. Porque se tem uma coisa necessária no mundo do extraordinário, é saber o que fazer com os limões que a vida joga em você. Fazendo o limão a limonada é a habilidade dos águias. Falei, eu vou saber o que fazer com isso. Fui para casa, cheguei para minha mãe e falei, mãe, o que é carne? Aí minha mãe também riu de mim, eu falei, até a senhora, mãe? Ela falou, não estou rindo de você, eu estou rindo da situação. Eu falei, como assim rindo da situação? Ela falou, meu filho, esquece isso não é pra gente. Aí minha mãe tentou me apresentar uma cartilha, que provavelmente ela aprendeu com a Bisa, que provavelmente aprendeu com a Tata, e que tentaram passar para mim. Que cartilha que é essa? É muito típico dos pessoas. A mãe de comunidade vira para o filho e fala, isso não é pra gente, esquece isso. E a galera esquece. O nome disso é crença limitante. É claro que eu não sabia que o nome era crença limitante. É aquela história do... Vou dar um exemplo para vocês. O pernil.
Um dia eu chego em casa, vejo aqui, isso é só para ilustrar a ideia da crença limitante. Um dia eu chego em casa e vejo a minha mãe preparar um pernil. A minha mãe, com um tabuleiro grande, corta a ponta do pernil, o fim do pernil e coloca no tabuleiro. Eu falo para ela, falo, mãe, por que a senhora cortou a ponta e o fim do pernil para colocar? Ela falou, não sei, filho. Aprendi com a sua avó. Vai lá e pergunta a sua avó. Aí eu venho na minha avó, falo, vó, por que a senhora corta a ponta e o fim do pernil para colocar no tabuleiro? A avó falou, eu não sei, aprendi com a Bisa. Vai lá e pergunta a Bisa. Aí eu vou lá na Bisa, falo, Bisa, por que a senhora corta a ponta e o fim do pernil para colocar no tabuleiro? Ela falou, eu fazia isso porque meu tabuleiro era pequeno. Ou seja, a crença limitante faz com que você replique coisas pela falta de humildade ou por se acostumar em ser fruto do meio e não se colocar na condição de aprendiz. A minha mãe não tem culpa de ter me falado para esquecer aquilo. Ela aprendeu assim. Ou aprendeu ou replicou. E aí eu falei, não vou esquecer. Tem alguém na minha escola que come carne, eu não como. E eu vou esquecer isso? Não vou esquecer. Aí eu falei, mãe, eu quero saber o que é carne. Ela me contou o que era. Ela falou, por que que eu perguntei, por que a gente não come isso? Ela falou, porque o nosso dinheiro não dá. O nosso dinheiro só dá para comprar o básico. Em 1980, carne não fazia parte do básico. Eu falei, tá, e o que eu tenho que fazer se eu quiser comer carne? Só a ela me falou, é só você ser provedor. Mas ela falou comigo, você tem que trabalhar. Para trabalhar, você chega no dinheiro. Chegando no dinheiro, você compra o que você quiser, inclusive carne. Eu falei, não, então a senhora já me ajudou. Vou trabalhar. Ela falou, não, mas não é tão simples assim. Você só tem 5 anos de idade. Ninguém vai te empregar com 7 anos de idade. Ninguém vai te empregar com 7 anos. Eu falei, a grosso modo, a senhora está certa. Isso se eu já não estivesse no barco do Deus que eu sirvo. Deus no barco, duvido. Aí eu sentei na calçada e pensei, minha mãe está certa, né? Ninguém vai empregar uma criança de 7 anos. Aí passa um cara vendendo verdura e eu começo a olhar para esse cara. Uma criança se interessa por bola, por brinquedo, por qualquer coisa, menos por um vendedor. Eu comecei a olhar o vendedor. O cara parou na porta de uma senhora, conversou com a senhora durante alguns instantes. E em um dado momento da conversa, ele pegou um pé de alface, entregou para a senhora pegou uma cédula de um cruzeiro. Falar em cruzeiro é idade, é melhor já mudar o papo. Pegou uma cédula de um cruzeiro e entregou para ele. Quando eu vi aquela cena pela primeira vez, eu vi a cena, dinheiro para um lado, mercadoria para o outro. Eu pensei, opa, esse cara tem dinheiro. E a minha mãe me falou que quem tem dinheiro pode comprar carne, eu quero ser esse cara. Quando ele passou perto de mim, eu como um bom mineiro, virei para ele e falei assim, ô moço é muito Minas, tá? Os mineiros já se identificaram. Ô moço, como é que o senhor chegou nessa verdura? Ele falou assim, eu tenho uma equipe. Eu pensei, meu pai não é bobo de tudo não, meu pai também falou desse negócio de equipe. Falei com ele, define equipe para mim, porque meu pai falou de equipe, mas ele não definiu equipe, ele falou muito simples. Eu tenho um financeiro que compra sementes. Eu tenho uma segunda pessoa que planta o que o financeiro comprou. Eu tenho uma terceira pessoa que cultiva o que a segunda pessoa plantou. Eu tenho uma quarta pessoa que colhe o que a terceira cultivou. E eu sou o cara que vende. Quando ele falou, eu sou o cara que vende, eu falei, isso que o senhor está fazendo é venda? Ele falou, sim. Falei, pô, meu pai não é bom de tudo. Ele me falou para aprender sobre venda. Falei, tá, isso já me ajudou. Eu vou montar minha equipe. Aí ele deu uma risada. Falei com ele, o senhor é a terceira pessoa que está rindo de mim, mas para guardar meu rosto que eu vou montar minha equipe. Aí fui para dentro, falei com meus irmãos, falei, ó, nós temos que montar nossa equipe. E meus irmãos não riram. Virei para o Ringo, que era o office boy de pedreiro, e falei, você vai ser meu financeiro. Ele falou, o que o financeiro faz? Eu falei, o financeiro é o cara da bufunfa. Só você tem um qualquer aqui. Se você não entrar nesse negócio, já deu ruim o negócio. Tem que ser você. E ali eu comecei a desenvolver o poder de convencer as pessoas que o negócio que eu estava pensando em montar fazia algum sentido. E eu falei com meu irmão que se aquilo desse certo, a gente ia conseguir comer carne. E aí eu mexi no brilho do olhar dele. Ele virou para mim e falou, ó, eu vou entrar no seu negócio. Mas eu gosto de futebol, esse dinheiro era de eu comprar uma chuteira. Eu vou colocar na sua mão para você comprar essa semente. E eu espero que isso dê certo, porque senão eu nem vou comer carne e nem vou comprar minha chuteira. Meu irmão foi meu primeiro investidor anjo, eu nem sabia que o nome era esse. Aí eu entreguei na mão da minha irmã, falei, planta. Aí a minha outra irmã, falei, você cultiva. Virei do meu irmão mais novo, falei, quando crescer você colhe. E eu vou pra rua vender. Porque na equipe eu queria ser o cara que vende. Porque na minha cabeça, o cara que vende é o cara que pega no dinheiro. E o cara que pega no dinheiro é o cara que pode comprar carne. Eu. Aí plantamos, compraram a semente, plantamos, cultivamos. Colocamos lá no chão, falei, agora vamos dormir, que vai amanhecer, vai ter alface aqui. Inocência de criança.
Amanheceu nada, no segundo dia nada, na outra semana nada. Até que a minha mãe notou aquilo e perguntou, por que vocês estão em volta dessa terra? Aí contei tudo para ela, ela virou e falou assim, seu pai não te falou da lei da semeadura? Eu falei, sim, mãe. Ela falou, pois é, essa parte é a parte do cultivo. Tem que cultivar, não se nasce alface de um dia para o outro. Aí ela me apresentou um regador, um negocinho verde, cheio de buraquinho na ponta, para eu jogar água naquele lugar. Eu nunca joguei tanta água num lugar só. Deve estar nascendo alface até hoje em Pitangui. Um dia que cresceu, eu coloquei no carrinho de mão e fui para a rua vender. Eu já não sou bonito. Agora imagina eu, criança, caótico de feio. Viagem na cena comigo, um pirralhinho desse tamanho, cabelo amarelo, que é cultural do lugar onde eu cresci, pintar o cabelo de amarelo, água oxigenada pura. Pintava, descalço, porque eu não tinha dinheiro para comprar calçado, barriguinha de velho, tinha muito velho, comia mal, sem camisa, com aquele shortinho de 2 listas do lado. Esse short de 2 listas também é decreta idade, vamos deixar ele para lá. Um carrinho de verdura na mão, sem saber como vender, que eu não sabia porque que o cara tinha falado para a senhora que comprou. Aí comecei a andar com aquele carrinho. A dona de casa me via e falava assim, ô menino, você é bonitinho. Eu falava, bonitinho eu não sou, mas eu tenho verdura, quer comprar? E a cena começou a cativar. Não a cena de uma criança trabalhando, porque eu não gosto de romantizar nada. Eu não era garoto prodígio, pequeno empreendedor e nem nada disso. Eu tive a infância roubada pelo trabalho infantil. Essa é a verdade dos fatos. Mas no meu caso não foi escolha. A minha mãe numa cama, meu pai numa cavoeira, a gente tinha que comer. Eu nasci entre o fuzil e o livro, e o trabalho. E eu escolhi o trabalho para não pegar no fuzil. E é por isso que eu conto essa parte da minha caminhada. Mas o lugar de criança é na escola. Esse país não pode se tornar no país de criança andando com carrinho de verdura, com caixa de isopor, se sendo chamado de pequeno empreendedor ou de garoto prodígio. Não. Isso aqui precisa ser o país da educação. Nós precisamos falar sobre isso. Então, eu gosto de deixar essa ressalva. E por falar nessa ressalva, não por acaso a Esquilo tem aí disponível para 150 milhões de pessoas um livro lá no seu aplicativo. E infelizmente só 17 milhões de pessoas sabem disso, mas nós vamos resolver esse problema daqui uns dias. Mas enfim, isso é papo outro Big Fone. Aí, as donas de casa começaram a comprar, porque a cena cativava. No primeiro dia, vendia a verdura toda. Cheguei no açougue e coloquei um dinheiro em cima do balcão e falei assim, ô moço, me dá 1 quilo de carne. Se bem que em Minas nós não falamos me dá 1 quilo de carne, porque o mineiro acha que ele veio na terra com uma quantidade de palavras específicas para ele falar. Então ele abrevia tudo. Ele não fala me dá 1 quilo de carne, ele fala me dá 1 quilo de carne. E o açougueiro entende, ele dá o negócio. O pior é isso. Eu fiz a mesma coisa. Só que ele virou para mim e falou assim, que carne que você quer? Eu nunca tinha comido carne, não sabia que existia tipos de carne. Aí ele veio na gôndola e me apresentou as carnes, me mostrou a primeira e falou, isso aqui é o pé de frango. Eu falei, magrinho isso aí, tem carne nisso? Aí eu vi as outras carnes bonitonas na gôndola assim, e lá na ponta tinha uma carne, eu falei, que carne que é essa aqui da ponta? Ele falou, essa é a picanha. Eu falei, eu quero essa. Ele falou, essa é seu dinheiro, não dá não. Essa não é para qualquer um não. Eu falei, por acaso o senhor está me chamando de qualquer um? Ele falou, não, é porque pouquíssimas pessoas em Pitangui comem essa carne. E você não se enquadra no perfil dessas pouquíssimas. Melhor você levar o pé de frango. Eu falei, moço, vamos fazer o seguinte, eu vou levar o pé de frango e o senhor guarda o meu rosto, que um dia eu vou entrar aqui para comprar essa carne. E ele deu uma risada. Eu falei, o senhor é a 4ª pessoa que está rindo de mim, mas pode guardar que eu vou entrar. E aquele dia eu descobri um monte de coisa. Primeiro, eu sabia por que eu levantava da cama. Eu queria comer carne, eu tinha um propósito, um lugar a chegar. Ninguém que não tem um lugar a chegar alcança alguma coisa, porque quando você não sabe onde você quer chegar, você se contenta com chegar em qualquer lugar. Eu já sabia, eu quero comer carne. E aí eu desenvolvi um planejamento para comer carne. Descobrir alguma coisa que dá para fazer, replicar aquilo, montar uma equipe para escalar aquilo, porque enquanto um vende, o outro continua plantando, continua cultivando, ir para a rua, vender e conseguir comprar carne. É claro que eu não sabia esses nomes, escala, venda, não sabia nada disso. Eu era uma criança, mas eu executei. E aí eu descobri que através da venda, eu conseguiria na carne. Aí fui para a escola para contar um colega que me falou que, que riu de mim quando eu perguntei o que era carne, que eu consegui comprar carne. Quando eu cheguei para contar para ele, eu olho no pé dele, ele está com um negócio no pé. Eu falei, o que é isso no seu pé? Ele falou assim, isso aqui é a conga. Eu falei, tá aí, vou comprar uma. Ele falou, não, não é tão simples assim. Eu falei, por quê? Ele falou que antes da conga tem o quichute. Eu falei, que complicação, né? Então eu vou trabalhar para comprar o quichute. E aí, para eu comprar carne quichute, eu já ia ter que trabalhar mais. E aí eu descobri um negócio interessante da venda. Você alcançou uma meta, você estipula uma meta maior do que aquela para dificultar e trabalha mais para chegar naquela meta. Alcançou aquela, estipula uma outra maior e trabalha mais para chegar naquela. E foi assim que eu consegui começar.
Eu comecei comprando carne e fui trabalhar mais para comprar o quichute. Quando eu chego no quichute, aí tem a conga. Eu trabalhei mais para comprar a conga. Aí estou felizão com a conga. Chega um garoto falando, eu tenho bamba, você só tem a conga. Falei, pô, mas esse negócio é sacanagem, cara. Aí fui trabalhar para ter o tal do bamba. Quando eu consegui comprar o bamba, eu vejo um garoto com All Star. Falei, eu vou chegar no All Star, não deu para chegar. Aqui, a distância entre o quichute e a conga é essa. A distância da conga para o bamba é essa. A distância do bamba para o All Star é essa, não dá. Aí eu foquei na picanha. Só que aquilo ali eu descobri que a venda era isso. Eu estipulo o que eu quero, eu planejo para chegar naquilo, eu suporto o processo para chegar naquilo e eu chego naquilo. Independente de qual é a dificuldade. Aí Pitangui ficou pequeno, porque eu comecei a ser o cara que resolvia. Eu descobri que vender nada mais é do que resolver o problema de alguém. Então eu passei a ser o cara que resolvia em Pitangui. Alguém perguntava, quem aqui busca um feixe de lenha? Eu falava, eu. Quanto você cobra? Um cruzeiro. Eu não sabia voltar para tudo meu era um cruzeiro. Quem aqui capina no lote? Eu, um cruzeiro. Quem aqui é chocação de entulho? Eu, um cruzeiro. Pitangui ficou pequeno. Peguei a mochila, coloquei nas costas e fui para a capital de todos os mineiros, Belzonte. Que lá nós chamamos de Belzonte. Quando eu chego em Belo Horizonte, eu vi aquele povão, pensei, nós vamos vender verdura demais aqui. Aí, porque lá todo mundo anda de ônibus lá. Aí não deu. Escolhi um canto de Belo Horizonte que chama Barreiro. Tem alguém de BH aí? Vocês são de onde, de BH? Hã? Nova Suíça, Regional Oeste de Belo Horizonte. Eu morei lá na Vila Ventosa. Hoje eu tenho uma loja na Lindolfo de Azevedo, principal rua do Jardim América. Tem um instituto no Buritis. Ensaiamos no Estenodalvo e estamos por lá marcando território. Mas saí de lá com a mochila nas costas. Tem um sítio lá no Retiro do Chalé. Eu conheço essa região sul. Mas aí fui para Belo Horizonte vender caqui. Comecei a vender caqui e aí comecei a mudar a carne que eu comia. Saí de pé de frango e fui para o pescoço de frango. Porque na realidade que eu nasci, você não compra um frango de uma vez, você compra um frango por etapa. Você ganha dinheiro e compra pé de frango. Aí ganha mais dinheiro e compra pescoço de frango. Ganha mais dinheiro e compra costela de frango. O dia que você ganha dinheiro para chegar lá e pedir um frango inteiro, a lágrima chega a descer. Você fala, moço, me dá um frango. Você tem noção, a gente até se emociona. Ainda tem gente nesse país que passa por isso. Eu passei por tudo isso. Quando chegou em Belo Horizonte, eu já estava na A100. Já comeu A100? Quando eu comi A100 pela primeira vez, eu falei, agora a meta é chegar na A200. Aí eu descobri que não existe a A200. Até hoje eu não sei porque aquela carne chama A100. Por que não colocou outro no músculo, partiu qualquer coisa? Mas enfim. Os horários começaram a bater, trabalhar e estudar. Nesse dia eu tive que escolher, ou eu trabalho ou eu estudo. E é claro que eu escolhi trabalhar, porque eu queria chegar na picanha. O meu projeto é chegar na picanha. Aí eu abandonei a escola. Quando eu abandonei a escola, veio meu pai e fala assim, pô, reunião de equipe. Você está abandonando a regra 2, o conhecimento. Com o conhecimento que você tem, você até chegou na 100. Mas na picanha, com esse conhecimento, chega não. Lá o jogo é outro. Você vai ter que buscar mais conhecimento se você quiser chegar na picanha. E aí você tem que buscar conhecimento complementar. Descobri uma loja chamada Sebo. No Rio de Janeiro nós chamamos de Sebo. Loja de livros usados, vocês conhecem, né? Cada lugar tem um nome. O brasileiro tem esse negócio de colocar nome diferente. Aí cheguei na porta da loja e tá lá, livro a R$1. Já me interessei mais pelo preço do que pelo livro. Na porta da loja tinha um livro escrito A Arte da Guerra. Comprei. Cara, a minha história só se explica em Deus. Só pode ser a mão de Deus colocar aquele livro. Se você tiver que ler só 2 livros na sua vida, não precisa de ler os meus. Primeiramente, se você tiver que ler só 2 livros na sua vida, baixa Esquilo, baixa esses 2 por lá e uma vez por mês você vai baixar outros tantos por lá. Já fica a dica. Mas se você tiver que ler só 2, leia o manual, que é a Bíblia Sagrada, e depois leia a Arte da Guerra. Todo ser humano deveria ler a Arte da Guerra, principalmente a gente que trabalha com venda. Comprei e li. É claro que é um livro sobre guerra, estratégias de guerra. A nossa habilidade é converter para a sua realidade que você leu, e eu sempre tive muita habilidade de fazer isso, e aquilo aguçou o meu conhecimento. Eu fui comprando outros livros, comprando outros livros, comprando outros livros. O horizonte ficou pequeno para mim, e eu vou para o Rio de Janeiro, com a mochila nas costas, para vender bala no trem. Mineiro, quando chega no Rio de Janeiro, quer logo conhecer o mar, porque Minas não tem mar. Não tem nada mais engraçado que um mineiro chegando no mar pela primeira vez. O homem mineiro, eu vou até virar para os mineiros aqui. O homem mineiro chega no Rio de Janeiro, o homem acha que o braço vai cair. Aí ele chega, desce do ônibus na Avenida Atlântica e faz assim, ó. E começa a andar. Desse jeito mesmo, cara. Olha lá.
aqui no calçadão, ele chega na ponta, olha aquele mar de água, o mineiro olha e fala assim, nó. O nó é um livro. Eu poderia lançar um livro com o nome Nó. É coisa pra caramba, Nó. Isso se o mar estiver calmo. Se der uma onda, o mineiro fala assim, nu. Aí é um livro maior ainda. Batendo a esquilo. Tanto nó quanto nu. Quanto é a hora da guerra, quando pega a visão, quanto qualquer outro. Tem lá. Aí eu vou lançar o nó e o nu e vou jogar lá na esquilo para vocês baixarem. E aí começou a me dar sede. Isso era março de 2018, eu anônimo. Começou a me dar sede. E nenhum vendedor vendendo no calçadão. Aí eu pergunto a uma senhora, ninguém vende água aqui em cima não? A senhora falou, aqui em cima ninguém vende água. Eu pensei, cliente em potencial. Um calor desse, ninguém vendendo água, cliente em potencial. Aí um ciclista virou e falou assim, meu filho, se tivesse alguém vendendo água aqui em cima, se alguém estava rachando de ganhar dinheiro, eu pensei, e eu vou rachar de ganhar dinheiro? Amanhã eu estou aqui com água e gelo. Fiz a mesma coisa, no outro dia eu fui para lá. Nem a doninha nem um ciclista apareceram lá. Aí eu descobri porque ninguém estava ali, lei da oferta e da procura. Sabe onde que eu aprendi sobre a lei da oferta e da procura? Na esquilo. Um livro lá que fala disso, é uma pega visão, tá comigo. Aí fui e falei, amanhã eu vou voltar e vou descer para a areia. Porque o melhor dia para um vendedor é o dia que ele não vende nada ou que ele não vende quase nada. Porque esse dia separa criança de homem. Separa menino de homem. Separa garota de mulher. Separa fofarrão de quem quer a vida extraordinária. O dia que você vende pouco, ou você joga a toalha e mostra a sua fraqueza, ou você veste a armadura do guerreiro e volta no outro dia. E eu não podia jogar a toalha, meu parceiro, 40 anos de idade, negão, no 7º país mais desigual do mundo, suspeito, padrão, não podia jogar a toalha. Aluguel para pagar, passagem para pagar, eu tinha que me locomover, eu tinha que comer, era eu por mim mesmo, não podia jogar a toalha. Voltei no outro dia, só que aí eu desci para a areia. E comecei a vender água na areia, rapidinho vendi minhas águas, fui lá fora, comprei mais, voltei e vendi, fui lá fora, comprei mais, voltei e vendi. Naquele dia eu vendi 36 águas. Aí gostei da brincadeira de vender água e passei a vender água em Copacabana. Até um dia, e comecei a me destacar em Copacabana. Quem aqui já foi a Copacabana? Vocês compraram água na mão de quem lá? Não estou lembrado de ter vendido para vocês. Agora a água ficou mais cara. A água minha hoje já não é mais R$5. Eu tenho duas para vender aqui. Alguém quer comprar uma água? Ó, já tem uma mão levantada lá. Estou vendo, hein? Quer comprar uma água? Cadê você que levantou a mão? Quer comprar? R$50 uma água, quer? Me dá aí. Ô Júlio, me dá um livro aí que eu vou dar para aquele cara um livro de brinde porque ele comprou uma água de R$50. Vendi. Tô vendo, pô, tá maluco? Ó, esse livro eu vou te dar de brinde. Os demais você baixa na esquila. Top 100, então pronto. Vendi por 100. Troco para 100? Não, tem 3 livros por 100, fechou? Pronto, aí vendi 3 ao invés de 1, deu bom. E ainda levou uma água. Um salve para Nexmart, hein, meu? A tropa tá aí. Ó, você comprou 3 livros por 100, levou uma água e você pode baixar mais 1000 livros na esquila. Não esquece isso não, tá? Aqui, ó, Júlio, você tem que dar 3 livros esse cara aqui, um de cada um. Pega a visão, a fadala venceu e o escolha seu difícil. Vendi. Eu vendo, cara, tá maluco? Aí vendia. Vendi. Dinheiro. Agora, chegar no dinheiro é fácil, cuidar disso aqui que é o difícil. Se você pegar todo o dinheiro da humanidade e distribuir em partes iguais para todas as pessoas do planeta, rapidamente ele volta para as mesmas mãos. Porque ninguém fica rico pelo que ganha, sim pela maneira que lida com aquilo que ganha. A minha missão não é comemorar que eu ganhei 100, é fazer esse 100 virar 120, virar 220. Aí o cara começa a ser provedor lá no Piauí, o negócio ele começa a dar certo. Ao invés dele contratar uma equipe maior para fazer a coisa acontecer, ele compra um Golf sapão, coloca 4 rodas de liga, rebaixa o carro e vai dar a volta na cidade dele. Vai ampliar seu negócio, irmão! Tá maluco? Depois você compra esse Golf. Já vendi uma... Olha, Júlio, você tem mais livro aí? Só que agora eu não vendo mais por 100 não, agora já vou inflacionar. É aquele negócio, gatilho da escassez. Mas deixa eu voltar para o meu foco aqui. Aí comecei a destacar em Copacabana. Eu era o cara que resolvia. Eu em Copacabana, vou descer um pouquinho aqui, tá, troca? Daqui a pouco eu subo. Vamos imaginar que eu estou vendendo em Copacabana. Eu chego aqui, os meus concorrentes começavam aqui vendendo. Aí os caras, quando eles me viam chegar, eles já saíam correndo. Eles saíam água. Porque na cabeça de um vendedor ruim, ele vê um vendedor bom, ele se assusta. Você não tem que se assustar com um vendedor bom. Você tem que se colocar na condição de aprendiz, aprender o máximo que você puder com ele e depois repassar para quem sabe menos que você. Vender é pegar bastão, melhorar o bastão, ganhar dinheiro com isso. Essa é a visão. Eles não sabiam disso, eles saíam correndo.
falava, não é correndo que se vende. Venda não é correria, venda é conversa de pé de ouvido, é tete a tete. Eu vendendo no mesmo lugar, chegava aqui, como é seu nome, senhorita? Avidia. Meu é Rick Chester, é prazer, mas aqui na areia geral me chama de Mangueira. A senhorita mora onde? Mossoró, Rio Grande. Mossoró, cidade unida, tem um projeto bonito lá, conheço, mas não tem uma igreja grande no centro de Mossoró? Tem sim. Todo lugar tem uma igreja grande no centro. O que eu estou fazendo aqui? Uma pergunta óbvia, de resposta óbvia, porque o propósito aqui não é saber sobre Mossoró, é me conectar. E por que é importante a conexão? Tem 30 vendedores vendendo o mesmo produto, no mesmo horário, com os mesmos prováveis clientes, no mesmo preço e da mesma maneira, todo mundo igual. Eu tenho que criar um diferencial. E o meu diferencial era essa troca de ideia. Relacionamento vende. Principalmente o relacionamento intencional. Então eu estou aqui vendendo. Não necessariamente vendendo água, mas estou me relacionando. Não necessariamente vai acontecer uma venda a partir de todo o relacionamento, mas você tem que se relacionar todas as vezes que você quiser vender alguma coisa, que na pior das hipóteses, ela sabe que eu sou Mangueira, ela sabe que eu tenho um produto que ela vai precisar ali em algum momento do dia, e ela sabe que eu conheço sobre a igreja que tem no centro de Mossoró. Mossoró, cidade unida, é jogador caríssimo isso aí, meu amigo. Inojosa, você é jogador caro, ó, senhorita, essa troca de ideia aqui, surgiu a venda de uma água. Aí eu vendo para ela e falo assim, vai dizer que me dá um toque, eu trago para a senhorita. E sigo. Chega aqui, o garoto vira para mim e fala, me dá uma cerveja. Eu falo, a cerveja não tem no isopor aqui não, mas tá no carro lá fora. Você dá uma olhada no meu isopor que eu busco para você. Pode ser? Pode ser. Eu nem tinha carro lá fora, até porque eu não tinha carro nessa época. Eu nunca tinha vendido uma cerveja na vida, mas 70% de qualquer venda acontece na pergunta do cliente. O cara vira para o provedor e fala, você tem internet XXX? Cara, você tem que virar a internet XXX pro cara. A venda já aconteceu. Até aqui eu estou perguntando quem quer algo. Esse cara já me falou o que ele quer. Eu vou falar que eu não tenho nunca. 70% da venda acontece na pergunta do cliente. Em qualquer área, 70% da venda é na pergunta do cliente. 30% da venda tem a ver com a minha habilidade em resolver os 70% da pergunta do cliente. Aí eu vou explorar melhor que cerveja que ele quer, em qual temperatura, você tem preferência de marca, você quer mais de uma unidade, você quer no gelo, sem gelo, é as mesmas coisas do provedor. Você vai explorar dentro da linha de produto que você tem dentro do seu nicho, o que o cliente quer dentro da pergunta que ele fez. Quem tem as melhores respostas e empresta o ouvido para o cliente, vende mais do que quem acha que tem as melhores perguntas. Vendedor bom empresta o ouvido, vendedor ruim fala mais do que ouve. Então eu estou aqui emprestando os ouvidos. Você tem cerveja aí? Pronto, eu só precisava de uma boa pergunta e eu tenho uma boa resposta. Resolvi, vendi para ele, no outro dia passei a trazer cerveja. Aí eu chego aqui, essa menina me pede um refrigerante, eu faço a mesma coisa e começo a me destacar na praia. Até o dia que eu estou lá tranquilão, chega aqui, esse garoto me pede uma água, e aqui tem um grupo de turistas estrangeiros xingando até a quinta geração de Dom Pedro. Um brasileiro, será que esse Brasil já deu, estou indo embora disso aqui, isso aqui está atolado, que não sei o quê, e eu estou escutando, estou aqui vendendo a água para o meu cliente. Quando eu termino de vender essa água, eu viro para o grupo de turistas e falo, meu parceiro, desculpa entrar na sua fala, mas o Brasil não está nessa crise toda que você está falando não. Para que falar isso com aquele cara? Para quê? Sabe aquela sexta-feira que você não vai mexer com ninguém? Foi naquela. O cara levantou, olhou para mim e falou assim, acorda irmão, você é a crise. Olha para você, você vende água na praia. Você é a terceira pessoa depois do ninguém aqui. Eu estou indo embora desse Brasil por vários motivos. Um deles, ignorantes como você, porque aqui no Brasil, até um cara que vende água na praia, pensa que pode falar de crise. Você nada mais é do que um neguinho que vende água e pensa falar de crise. Aí quando eu ouvi ele me chamar de neguinho que vende água e que pensa que pode falar de crise, aquilo mexeu comigo. Eu falei, peraí, neguinho que pensa que pode falar de crise? Tá aí, eu vou falar de crise. Eu não posso falar de picanha, mas até a 100 eu posso falar. Do 0 a 100. É sucesso? Sucesso são níveis. Sucesso são níveis. Não interessa se você é o maior provedor de São Paulo ou se você começou agora lá no Macapá, no Amapá. Não interessa. Se ninguém sabe o caminho que você percorreu, você tem que mostrar esse caminho para as pessoas e exigir que as pessoas respeitem a sua estrada. Sucesso são níveis. Eu não tinha chegado da picanha, mas eu já não estava mais na fome. Aí peguei meu celular, encostei na televisão, fui para casa, é claro, encostei o celular na televisão, apertei o botão do play e gravei o que ficou conhecido como vídeo da água. E postei na internet. Alguém aqui já ouviu esse vídeo da água? Quem viu? Vocês também assistem qualquer coisa que chega, né? Chegou, vocês estão assistindo.
Foi assim que vocês viram meu vídeo. Aquilo era 28 de março de 2018. Postei aquele vídeo e fui dormir. Eu tinha uma página com 800 seguidores naquele dia. Fui dormir, quando amanheceu o dia, tinha 8.000 pessoas lá. Eu pensei, isso vai dar ruim. A corda sempre arrebenta pro lado mais fraco. Vai dar ruim. Nem vou ficar aqui lendo mensagem, sabendo quem é essa galera. Deixa eu ir vender minha água. Eu fui pro centro da cidade. Chego no centro da cidade, o dono do depósito de água vira para mim e fala assim: ô Mangueira, o que você está fazendo aqui? Eu falei: como assim o que eu estou fazendo aqui? Vim comprar água. Ele falou assim: deixa eu te contar uma coisa. O Flávio está te procurando. Eu virei para ele e falei: só para saber, quem é Flávio? Aí ele pegou minha caixa, colocou no chão e falou assim: você sabe aquele cara que tem aquele time onde o Kaká joga, que a Marta joga, o Orlando? Eu falei: sei. Uniforme roxo, falou: pô, é o dono desse time. Eu falei: peraí, um bilionário me procurando? Já deu ruim. O que um bilionário quer com um vendedor de água? Deu ruim. Ele falou: não, cara, não deu ruim não. Esse cara é dono da Wiser Educação, esse cara é dono da Buzz Editora, esse cara é dono do meu esse cara tem 3 livros best-seller. Eu quase perguntei: esse livro tem 10 quilos? Quase perguntei. Não, porque se não tá lá, já achei suspeito, porque eu baixo os meus lá. Esse cara quer falar com você. Eu falei: pô, vai dar ruim. Gato escaldado tem medo até de água fria. A corda só arrebenta pro lado mais fraco. Eu falei: eu nem quero saber quem é esse Flávio. Deixa eu ir vender minha água. Eu fui pra Copacabana. Quando eu cheguei em Copacabana, eu descobri que é só eu que não sabia quem era o Flávio. Todo mundo sabia, só eu que não. Todo mundo: o Flávio, o Flávio, o Flávio. E eu não tinha internet na rua. Não tinha um bom provedor, tá vendo? Meu plano de internet era daquele: abrir o Instagram na rua, lá se foi dados móveis. Era o meu. Eu não tive como abrir a mensagem. Cheguei em casa à noite, abri a mensagem. Eu abri o Instagram, tinha 25.000 pessoas na página, fiquei mais assustado ainda, e fui procurar o tal do Flávio. E encontrei uma página chamada Geração de Valor. Alguém aqui acompanha essa página? Se não acompanha, passa a acompanhar. Fala sobre venda o tempo todo. Aí tinha uma mensagem dele lá, falou: meu nome é Flávio Augusto da Silva, eu estou falando de Orlando, na Flórida, que é onde eu moro, e alguém mandou seu vídeo para mim, e muita gente me marcou no seu vídeo. Eu parei para assistir seu vídeo. E essa página chamada Geração de Valor tem 9 anos, isso em 2018, no dia dessa mensagem. E nunca postei nada que não fosse eu que produzi nessa página. O seu vídeo é o primeiro conteúdo que foi para essa página, que não foi eu que fiz. Postei no feed. E outra coisa, eu estou saindo agora de Orlando, que eu preciso te encontrar. Manda seu e-mail para mim, eu vou mandar 2 passagens para você me encontrar. Eu fui no Google, como criar e-mail. Eu não tinha e-mail, o que eu vou fazer com e-mail? Na época não existia Pix nem nada disso, eu não tinha por que ter um e-mail. Aí fui na Lan House, olha pra você ver. Fui na Lan House. Deu vontade de perguntar na Lan House qual que é o seu provedor, só pra saber. Fui na Lan House, criei o e-mail e mandei pra ele. Aí ele mandou as passagens, eu encontrei com o Flávio em Curitiba. Moral da história dessa primeira parte: o Flávio me convidou para escrever meu livro na Buzz Editora. Durante escrever o meu livro, o fato de eu escrever meu livro, chega um convite de Harvard, uma carta de Harvard. Quando eu vou ler a carta de Harvard, está escrito: olha, nós somos a Universidade de Harvard, dos Estados Unidos. Os alunos brasileiros que estudam aqui começaram a mandar o seu conteúdo para a gente, marcar a gente, falar: assista esse cara, assista esse cara, assista esse cara. Nós paramos para assistir seu vídeo, ficamos tão impactados e chegamos à conclusão aqui em Harvard que você tem uma mentalidade normal. Você não é comum. Dá para ver que você traz as marcas do tempo visivelmente estampadas em seu rosto. Ou seja, Harvard tem uma maneira elegante de te chamar de feio. Olha com que classe Harvard foi desprovido de beleza. Dá para ver que você traz as marcas do tempo visivelmente estampadas em seu rosto. Caraca, mano. Harvard é elegante até para falar que você não é bonito. E continuaram. A sua comunicação não se explica para quem não estudou comunicação. O seu livro de matemática muito menos. Você faz conta como ninguém, você não estudou. Você se movimenta numa velocidade absurda e com uma precisão absurda. Você fala com início, meio e fim. Você simplifica conceitos muito complexos e fala com uma linguagem que todo mundo entende. Os seus vídeos não passam de 58 segundos. Você não edita os seus vídeos. Dá para notar que você posta em um celular muito simples, com a roupa que você chega da praia, com início, meio e fim, e joga na rede social daquele jeito. E isso não é comum. E o que não é comum, ou já está em Harvard, ou Harvard traz para cá, e é por isso que nós estamos te mandando essa carta. Você topa vir para Harvard? Cara, como assim você topa vir para Harvard? Será que alguém fala não para Harvard? Eu falei: lógico que eu topo.
E fui. No meio da palestra, a faculdade resolve publicar na página deles. Nesse instante, ambulante de Copacabana ministra palestra em Harvard. Cara, quando o Harvard publica algo sobre você na página deles, é como se eles estivessem te dando um selo de qualidade. Vira uma chancela. Harvard te validou. Pronto. As faculdades do mundo todas replicaram. Moral da história, meu nome chegou no mundo todo, durante uma palestra. No meio da palestra, meu celular começou a vibrar. Eu pensei, agora deu ruim mesmo. Vai dar ruim isso aqui. Quase que eu falei que vai dar merda aqui, sabia? Agora eu falei literalmente. Termina a palestra, eu pego meu celular, a mensagem do Flávio, falou, cara, vem para Orlando. Tá o mundo inteiro falando de você não pode nem voltar pro Brasil. Eu falei, eu sabia que esse negócio ia dar ruim. Aí fui para casa do Flávio em Orlando. Chego em Orlando, ele pega o celular dele e começa a me mostrar. Falou, esse aqui é bilionário, esse aqui é bilionário, esse aqui é bilionário, esse aqui é bilionário, tudo seguindo. Se essa galera vai ficar aqui, não dá para saber. Aí é contigo. Mas você tem agora a faca, o queijo e uma goiabada do seu lado. Se você saber o que fazer com isso, se você não errar, se você não ir pro ego, não tem como disparar mais não. Volta pro Brasil que tem uma surpresa para você lá. Eu virei e falei, vamos conversar um negócio aqui. Tem 15 dias que eu estou viajando daqui para ali, vocês estão mandando as passagens, tá legal isso. Mas até agora eu não vendi nenhuma água, eu estou preocupado. O meu olho está na minha meta, eu pago aluguel. Eu moro na favela no Rio de Janeiro. Se der dia 5 e o aluguel não tiver pago, a dona troca o cadeado lá, eu nem entro lá no morro. Eu falei, não, vai dar bom. Eu falei, tomara que dê bom rápido, porque para mim tá dando é ruim. Volta pro Brasil, tem uma surpresa para você lá. Vai para São Paulo. Eu falei, meu amigo, eu vendo em Copacabana novamente esse negócio de São Paulo, isso vai dar ruim. Aí eu fui para Guarulhos. Chego em Guarulhos, está o sócio do Flávio me aguardando. Anderson Cavalcante. Foi a primeira vez que eu entrei numa Porsche. Isso é muito marcante para mim, porque quando eu encontrei o Flávio em Orlando, foi a primeira vez que eu entrei no Rolls Royce. Quando eu encontrei o Anderson em Guarulhos, foi a primeira vez que eu entrei numa Porsche. E hoje, para a honra e glória do Deus que eu sirvo, tem as duas na minha garagem de casa. A honra é dele. Glória a Deus. Aí eu encontrei com o Anderson e ele falou assim, olha, eu nem vou falar com você o que você vai fazer na reunião que eu estou te levando, não, eu estou te levando para uma reunião que pode mudar a sua vida. Como você é um cara de muita fé, faça o que Deus tocar no seu coração. E me levou para o Santander. Eu falei, o que eu vou fazer no Santander? Eu, com essa caixa de isopor. Aí fui. Chego lá, eles me mandam para o último andar do banco, eu subo. Chega lá, tem um cara sentado numa mesa, um senhor, uma mesa grande pra caramba, uma cadeira vazia do lado dele, uma caneta, um papel, e eu entro aqui na porta, numa extremidade da parada. Aí começa a andar pro lado do senhor, que só tinha ele na mesa, na sala. Como um bom mineiro que sou, quando eu passei perto do papel, eu dei uma olhada. Aí vi meu nome lá. Aí vi um número embaixo do nome, aí fiquei curioso, dei uma olhada lá de perto. Aí vi um monte de zero pro lado de cá e o meu nome, já estranhei. Foi a primeira vez que eu vi zero pro meu lado, no meu nome, para direita e não para esquerda. Já falei, escrever errado. Virei pro cara e falei, o que é isso aqui? Aí ele falou, você leu o numeral que é escrito em extenso? Aí eu fui ler. Estava escrito X, mais X, mais X, mais X, mais X, milhões de reais, uma caneta, meu nome e um traço. Ele falou, pode assinar, é seu. Eu falei, como assim, irmão? Eu não posso assinar isso não, eu moro na favela, a minha conta é poupança. Se cair um dinheiro desse na minha conta, o Bob fecha o morro lá, até eu explicar, eu já estou lá em Bangu. Tem alguém do Rio de Janeiro aqui? Imagina, cai um dinheiro desse na minha conta, eu lá na Mangueira, o Bob baixa lá, irmão. Até eu explicar, já está saindo eu, algemado e a Globo, o Fachel me mostrando. Miliante aí contrato, não sei quantos, até eu explicar. Esse senhor falou, não se preocupa não, pode assinar. Nós vamos cuidar desse dinheiro para você, é seu. Nós vamos cuidar da conta para você. Fica tranquilo. Moral da história. Saiu meu livro, é lógico, foi para a esquina. Já vendeu mais de 5 milhões de cópias do primeiro livro. Aí saiu o segundo, que vendeu mais de 5 milhões. Aí saiu o terceiro. Hoje eu tenho 3 best-sellers num país onde o povo não lê. Eu mudei a realidade da minha família. Fui convidado para palestrar na faculdade de Paris, na França, na faculdade de Tóquio, no Japão, na faculdade na África, na faculdade de Lisboa, em Portugal. Palestrei em todos os continentes do mundo, em todos os estados brasileiros. Vai sair agora a capa 100 capas de revista, 100 horas que eu fui miolo.
fora os TCCs universitários, fora os trabalhos escolares, fora os pesquisadores que foram estudar a vida desse cara que vos fala. Criei o Instituto Pega Visão, dei a casa para o meu pai, que passou uma vida inteira sem ter uma casa própria, morando de favor ou de aluguel. Dei as casas para meus irmãos. Minha filha estudou hoje uma das escolas mais tradicionais da América Latina, e o pai dela hoje fatura algumas centenas de milhares de reais todo mês. E de quebra, hoje eu como picanha. Para a honra e glória do Deus Filho. Por falar em picanha, hoje eu sei que nem é a melhor das carnes. A picanha está longe da carne mais nobre. Mas no lugar onde eu fui nascido e criado, ela brilha o olhar, ainda brilha o meu. E a pergunta que fica aí, se eu tivesse existido? No meio do caminho pode até existir uma pedra, o que não pode é você ser a pedra. Antes de eu ter milhão, eu passei fome. Eu me alimentei de samambaia, aquela planta. Eu comi samambaia quando eu ia para a cama com fome. Eu me alimentei de um bico de banana, aquela parte roxa do cacho. Eu comi aquilo quando eu ia para a cama com fome. Eu comi broto de bambu quando eu ia para a cama com fome. Eu comi molho de mamão verde quando eu ia para a cama com fome. Eu encapava caderno com um saco de pão. A minha mochila era um saquinho de arroz de 5 quilos. Eu dormia para baixo, meu irmão dormia para cima, e um colchonete de palha. E uma casa de pau a pique. Ou casa de taipa, ou casa de reboco, vai depender da região que você está no Brasil, vão chamar de nomes diferentes. Eu sou filho do meio negro, nascido no 7º país mais desigual do mundo na década de 70 para 80. Não se comprava roupa para filho do meio. A roupa era comprada para o irmão mais velho, depois a roupa passava para a irmã, depois chegava no filho do meio. Eu usava, cuidava da roupa que ia passar para minha irmã e depois passar para o meu irmão mais novo. Na minha casa não tinha roupa de homem e roupa de mulher, tinha roupa que cobria o corpo e ponto final. Eu assistia televisão pela janela e pela cerca da única vizinha da minha comunidade que tinha televisão. E energia elétrica, geladeira, o programa que ela queria, o dia que ela queria, se é que naquele dia ela queria assistir alguma coisa. Hoje eu moro em um dos metros quadrados mais caros do meu país. Eu só queria comer picanha. Eu só queria comer carne. Mas eu fui tão empenhado em fazer o necessário para mudar a minha realidade, sem reclamar, que eu consegui muito mais do que aquilo. Agora, para chegar onde eu cheguei, você precisa reunir dentro de você alguns elementos necessários para transformar qualquer mentalidade em uma mente maior e a partir daí mudar o seu número. A primeira delas, fé. Você tem que ter uma fé inabalável. E eu não estou falando de religião, estou falando de fé. A parte mais bonita da minha fé não é a que eu acredito, é o respeito que eu tenho pela sua, seja ela qual for. Se minha fé agredir a sua, se a sua servir para agredir a minha, nós não temos condição de conversar sobre fé. Mas você tem que ter fé em algo, a sua maneira, você precisa ser uma pessoa de fé. A segunda coisa é gratidão. Tudo que alguém queria ter nesse exato momento é a vida que talvez você ainda esteja chamando de péssima. Portanto, seja grato. Mas seja um grato insatisfeito. Eu era grato por ter saúde, mas alguém na escola tinha saúde e carne, eu só tinha saúde. Então eu quero ter carne, eu sou insatisfeito. Eu era grato por ter saúde e pé de frango, mas alguém me falou que tinha picanha. Então eu sou grato por ter saúde e pé de frango, mas eu quero chegar na picanha. Então você tem que ser grato, portanto insatisfeito. O degrau que você está é perigoso. Você precisa construir o próximo nível. Depois disso, gestão das emoções. Absolutamente ninguém alcança o extraordinário se não for um controlador das emoções. 9 em cada 10 coisas que qualquer ser humano tenta dá errado. 9 em cada 10 tentativas são erros. 9 em cada 10 tentativas de venda é um não. E você tem que suportar tudo isso e seguir rumo ao seu extraordinário. Gestão das emoções te conduz ao extremo ou te joga no fundo do poço. Gestão das emoções me faz entender que eu estou só no meio da caminhada e que eu sou só apenas um servo de alguém e não a última Coca-Cola do deserto. Então eu preciso estar com o meu pé cravado no chão. E gestão das emoções me fez entender que o lugar que eu estava não era fundo do poço, tinha um ralo abaixo daquilo. Você tem que ter gestão das emoções para suportar os nãos. Eu tinha que oferecer 30 vezes uma água para vender uma. Sem gestão das emoções, eu ofereço 15, não vendo nenhuma e paro. Sem gestão das emoções, você não consegue ganhar dinheiro sendo um provedor. Você vai achar que tem um problema no seu negócio, quando na verdade tem um problema em você, por não ter desenvolvido gestão das emoções necessária para suportar o caos que te leva à prosperidade. Pode anotar essa frase: o caos
é a antessala do triunfo. Isso está no meu próximo livro, vai sair agora. O caos é a antessala do triunfo. Os nãos que você recebe estão te preparando para o sim. Mas você precisa suportar cada segundo do processo caótico que te conduz até o sim. O caos é a antessala do triunfo. Ninguém consegue entender isso se não tiver gestão das emoções. Outra coisa, educação financeira. A galera hoje está todo mundo com o celular na mão nesse país, todo mundo conectado à internet, quase ninguém ganhando dinheiro com isso. Nós estamos em 2025, né? E ainda tem gente que está comprando o iPhone 16 achando que a câmera frontal é melhor do que a versão anterior para tirar foto. Quem foi que falou para o ser humano que câmera frontal de smartphone foi feita para tirar foto? Câmera frontal de smartphone foi feita para capturar via inteligência artificial o seu desejo através da sua retina. É por isso que ela melhora de versão em versão. Você não sabia disso não? Faz um teste hoje. Mulheres, olha hoje para uma bolsa antes de você for dormir. Olha 30 segundos com uma bolsa. Não precisa ser mais que isso não. Amanhã o Instagram vai te entregar isso o dia todo. Olha para uma chuteira, para uma camisa de time, para qualquer coisa. Amanhã vai te entregar o dia todo. É a câmera frontal que você acha que é melhor para tirar foto? Não! Aquilo ali é inteligência artificial. A galera não sabe disso. Quer tirar foto, contrata um fotógrafo. Usa o smartphone para ganhar dinheiro. A brincadeira disso é ganhar dinheiro. E se for para usar o smartphone, compra a sua internet na mão de um provedor. Espalhado Brasil afora. Tem uma barbearia, procura um provedor. Tem um salão de beleza, procura um provedor. Vai procurar essa tropa, vai negociar com essa tropa. A galera não sabe disso. O cara começa a ganhar dinheiro, compra carro. Começa a andar com um jacaré de 1,5 m no peito, lá acostado. Pra quê? Padrão. Se a sua camisa chega antes de você, você está vestido errado, colega. Padrão Brasil. Se o seu relógio chega antes de você, você está vestido errado. O mérito não está na conquista, e sim quem tem o poder de conquistar, você. As pessoas têm que olhar para você e querer o seu resultado. Mas se elas olharem para o seu resultado antes de olhar para você, tem alguma coisa errada no processo. O extraordinário é que a galera olhar para o rico e falar: caraca, mano, eu tenho que saber como esse cara fez para desenvolver essa mentalidade. Porque o resultado dele é fruto dessa mentalidade. Eu não quero saber se ele tem uma Porsche, eu não quero saber se ele tem um tênis X, eu não quero saber se ele tem a casa tal, eu quero saber como ele desenvolveu no cenário caótico que ele foi criado esse nível de mentalidade. Ou seja, o mérito está em quem tem o poder de conquistar e não no que foi conquistado. E por isso eu sempre honro, sempre procuro entregar o melhor a todas as pessoas que me convidam em algum lugar para trocar uma ideia. E hoje eu estou aqui a convite da galera da Esquilo, participando de um dos maiores eventos do ramo, que é o da Abrante, com muita honra. E aí eu lembro disso toda hora, para lembrar a galera para parar de gastar dinheiro com coisa supérflua. Vai buscar conhecimento, aprende sobre venda, se afasta no menor tempo possível de quem não quer crescer. Para de oferecer sua internet para o seu vizinho, para de oferecer sua internet para o seu primo, para de oferecer sua internet para o seu cunhado, para de oferecer sua internet para o cara que estudou na sua sala. Essa galera não vai comprar na sua mão. O motivo é muito simples: a inveja nasce na intimidade. As pessoas de perto querem te ver bem, desde que te ver bem não significa te ver melhor do que elas não vão sonhar o seu sonho. Se você quiser alcançar o extraordinário, vai queimar sola de sapato e oferecer o seu produto ou o seu serviço longe do lugar onde você nasceu e foi criado. Porque senão você vai achar que tem um problema no seu nicho, quando na verdade tem um problema na sua comodidade de não querer ir para longe para ganhar dinheiro. Entenda no menor tempo possível isso. E por fim, suporte o processo. Suporte o processo. Com 40 anos de idade eu vendi água na praia. Tem alguém de 20 anos aqui nessa plateia? Na sua idade eu era servente de pedreiro. Eu carregava lata de concreto. Eu suportei mais 20 anos de anonimato sem pensar em desistir. Portanto, se comprometa consigo mesmo. Fala: cara, se necessário for, eu vou suportar mais 20 anos de anonimato. Mas vai ser eu lá na minha família, a pessoa que vai transformar a realidade de todos que vieram antes de mim. Porque eu não vou descansar enquanto isso não acontecer. E se necessário for, suporte mais 2 décadas. Porque se eu tivesse desistido, eu não estava aqui para te falar isso. Tem alguém com 30 aqui? Na sua idade, eu era apontador de obras. Apontava entrada e saída de hora extra.
em funcionário, em canteiro de obras. Suportei mais uma década de anonimato. Portanto, se tiver que suportar mais uma década, suporta. Mas não desista enquanto não alcançar o seu extraordinário. Tem alguém com 38 anos aqui? Com 38 anos de idade eu vendi água na praia, estava estourando essa veia aqui, ó. Dá para ver? Esse caroço aqui, veia estourada, peso da caixa de isopor. Mas eu não desisti porque estourou a veia. Eu não podia desistir. Os meus concorrentes pediam a Deus para diminuir o peso da caixa, eu pedia a Deus para aumentar a força do ombro. Eu não podia pensar em desistir. Tem alguém com 40 anos aqui? Na idade de vocês, eu assinava o meu primeiro contrato de R$1 milhões. Mas não tem mérito em assinar um contrato aos 40. O mérito está todo em começar aos 7 e suportar 33 anos sem pensar em desistir, até chegar a data de assinar um contrato milionário com alguém. Suporte o processo. Suporte o processo. Suporte o processo. Não olhe para o rico como se estivesse olhando com o sobrenatural. Não, igualzinho vocês, e talvez passou muito mais dificuldade que vocês, mas suportou o processo. Nem todo dia eu estava forte. Eu chorava no quarto, sorria na sala, suportava o processo. Dava tudo errado num dia, eu voltava para casa, estudava por que aquilo deu errado, voltava no outro dia, jogava uma armadura de guerreiro, por dentro eu todo machucado, mas por fora, suportando o processo. Tudo dando errado, suportando o processo. Tudo dando certo, suportando o processo. Até que um dia o meu nome foi citado em uma sala cheia de oportunidades. Suportando o processo. E para entregar esse microfone aqui e para não perder o meu voo, eu vou deixar uma metáfora. É só uma metáfora, não é bíblico. Mas eu vou usar uma passagem bíblica porque eu sou muito próximo a Deus. Dilúvio. Eu costumo dizer que eu sou um águia. Então, a águia fica no penhasco mais alto. Fui o primeiro bicho a visualizar o dilúvio. Audição muito boa, visão muito boa, vi a água vindo, falei, cara, vai dar ruim isso aqui. Vou procurar um lugar para eu esconder. Aí comecei a plainar, encontro um cara construindo uma arca, vira para ele e fala, como que é seu nome? Ele falou, Noé. Eu falei, meu parceiro, eu posso entrar na sua arca, porque está vindo um mundaréu de água aí, e vai dar ruim, vou morrer. Ele falou, não vai morrer ninguém não. Pode entrar. E eu entrei, falei, então fecha, está vindo água. Eu falei, não posso fechar não. Eu falei, mas por que você não pode fechar? Ele falou assim, eu tenho que esperar a tartaruga. Eu falei, você está de sacanagem, né? Eu vi na velocidade da luz, você está falando que não vai fechar essa água, falta uma tartaruga? Não, eu vou morrer, irmão, a água está chegando aí. Ele falou, não vai morrer não, tem que esperar. Tem que esperar a tartaruga, tem que esperar o macaco, tem que esperar o bicho preguiça, tem que esperar a onça, o leão, a zebra, tem que esperar. Aí os bichos começaram a chegar, eu virei para os bichos e falei, vocês acreditam que nós vamos morrer tudo por causa da tartaruga? Porque o maluco aí disse que só vai fechar quando essa tartaruga chegar, e nada da tartaruga chegar, as gotas de água começaram a brincar em cima da arca, nada da tartaruga chegar, com muito custo a tartaruga apontou, entrou na arca, a arca fechou e veio o dilúvio. E a arca não fechou com a tartaruga lá fora. A moral da história não tem a ver com velocidade, tem a ver com constância. Você não está atrasado, você está no seu tempo, cada um na sua velocidade. Tudo que aconteceu antes na sua vida até hoje, que não te deu 1 milhão, 1 bilhão, tinha que acontecer. Às vezes a galera fala assim, Rick, se você é tão bom assim, por que você não conseguiu aos 20? Eu falei, porque o Deus que eu sirvo precisou de mais 2 décadas para me lapidar com vários outros erros e acertos, para quando chegasse aos 40, eu não tivesse um processo de retroceder. Você não vai conseguir enxergar dessa maneira, eu nem vou te culpar, mas tudo que eu passei que deu errado, tinha a ver com o projeto de Deus na minha vida. Se eu alcanço aos 20, podia ser que o ego, a petulância, a juventude, a arrogância, a falta de conhecimento, me derrubasse aos 21. Então eu precisei de ter passado por muita coisa e ser constante e esperar o tempo dele. Não tem a ver comigo, tem a ver com o tempo dele. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, humilhados, porém, debaixo da potente mão do Senhor Deus, para que no seu tempo ele venha exaltar. No seu tempo, não no meu tempo. É por isso que eu não consegui aos 20, aos 25, aos 30. E de repente você fala, caramba, minha carga está tão pesada, Deus está no barco. Você precisa acreditar que Deus está no barco. Porque eu posso apostar, sou capaz de apostar com cada um de vocês, que se você tiver um terço da fé que eu tenho, e um terço da constância que eu tive, para a honra e glória do Deus que eu sirvo, eu profetizo na sua vida, que a arca não vai se fechar antes da promessa se manifestar na vida de cada um de vocês. Pegaram a visão?
Ó, antes de eu ir embora, que horas são, Júlio? 5 horas? Você sabe que você tem que estar no aeroporto 18 e 5, né? Antes de eu ir embora, eu posso gravar um vídeo aqui e postar no meu Instagram? Posso? Eu tenho autorização? Então me dá meu celular. Tem uma música aí. Primeiro eu quero jogar esse QR Code aqui, porque nesse país 150 milhões de pessoas têm um livro de graça disponível nesse aplicativo e só 17 milhões baixaram. Baixa! Esse mês pode ser o meu, mês que vem pode ser o do Flávio, todo mês tem um livro lá. Baixa! Aí, vou deixar aí. Agora eu quero gravar um vídeo, tem uma música minha aí, não tem? Cadê a galera da técnica? Tudo bem com vocês aí? Gratidão imensa, ó. Vocês vão colocar essa música baixa pra mim. No final eu vou perguntar, galera, pegaram a visão? Aí vocês aumentam o volume dela, pode ser? Deixa no play, tem aí? Tema da vitória, tem aí? Então deixa no pause, espera aí. Combinado é o seguinte, fiquem sentados. Vou precisar de todo mundo nesse vídeo. Vou postar isso agora. Acendam as lanternas dos celulares de vocês. Eita, tô transmitindo. Quem tá com o celular, acendam as lanternas. Deixa eu ver, cadê as lanternas? Se tiver como baixar essas luzes aqui, pode baixar. Deixa eu ver as lanternas, deixa eu ver. Compraram por causa da câmera frontal. Não, aqui só tem águia, né, cara? Acendam as lanternas. Ó, escondam as lanternas agora. Eu vou falar algumas coisas aqui muito rápidas. Até porque se eu demorar, eu perco meu voo. Quando eu terminar, eu vou perguntar: galera da Abrante, pegaram a visão? Quando eu virar, vocês vão se levantar gritando a visão. Abrante. Pode falar errado o nome da instituição? Pode. Ainda bem que vocês me corrigiram, né? Gente, quando eu virar, isso aqui tem que vir abaixo. Eu vou postar isso agora para 10 milhões de pessoas. Em todas as minhas redes. Combinado? Não vai ter bis. Não vai, não ficou bom, vamos gravar. Não, uma paulada só. Se prepare, deixa eu colocar aqui. Henrique Chess, você fica esperto. Quase que você fala, galera da Abrante. Aí você ia gravar outro jogador. Como é que você ia fazer? Mas a tropa é de águia. Ó, pode colocar a música. Quando eu perguntar, você joga lá no final. Vamos lá. Aumenta um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí. Rapaziada, estou no distrito AMB, um espaço que dispensa comentário, um espaço gigante. Aqui só vem os gigantes, tanto para subir no palco, quanto para assistir quem está falando alguma coisa aqui em cima. E hoje está tendo um congresso da Abrinte aqui, que eu vou marcar para vocês verem o que está acontecendo. Em resumo, é a associação que reúne os provedores de internet desse país. Só tem águia aqui, de um canto ao outro desse país, de A a Z, está tudo aqui representado. E se você é provedor de internet e você não está aqui, procure se informar sobre o que está acontecendo aqui. Porque pode ser que amanhã ou depois, alguém que está sentado aqui, ouça alguma coisa, volte para o seu município e faça algo extraordinário aí e salte na sua frente, porque você perdeu o fio da história. O que eu não sei é se veio muita gente, e nem sei se quem veio pegou a visão, mas eu sei que tinha gente anotando, tinha gente concentrada, tinha gente emocionada, tinha gente sorrindo, tinha gente aplaudindo, tinha gente chorando. Eu não sei se pegaram a visão, e não sei se veio muita gente, mas como eu mostro esse medo, vou testar, vou mostrar. Quero ver? Galera da Abrinte, pegaram a visão! Baixa aí, como um movimento só, nu. Ô Júlio, cadê meus livros que estavam aí? Me dá eles aí, quantos livros que eu tenho? Cadê meu piloto? Marcos, quantos minutos que eu tenho? Cadê o Marcos? Hã? Eu tenho 3 minutos? Teve um acidente? Me empresta meus livros. Vou vender, vou ganhar dinheiro. Pô, tá maluco? Quantos livros que eu tenho aí? 11? Então me empresta aqui. Vou vender meus livros, hein? Vou vender, não sou maluco, 2. Só não sei por quanto que eu vou vender. Você está preparado para receber livro? Vou lascar a sua vida toda aqui, você está atrasado, você sabe disso. E se eu vender só para quem tem dinheiro em espécie? Facilita a sua vida? Eu não quero saber da sua vida não, meu bem. Cada um com o seu problema. Estou vendendo, alguém quer comprar? Aí, ó, pronto. Eu não falei o preço, tá vendo aí? Isso é importante, isso é porque eu desenvolvi valor aqui para vender. Quanto tem na sua mão?
2 livros, fechou? Fechou? Vendi. Pronto, agora o preço do livro agora é 100. Não vou te deixar sem seu livro, porque você só tem 20, né, jogador? Deus abençoe. Pera. Eu não posso ser o cara do dinheiro, não posso. O cara tinha 20, vendi por 20. O cara de 200 pagou pra você. Só que agora só tem 10, 100 reais. Vendi. Depois eu vou explicar o que eu vou fazer com esse dinheiro. Segura aqui, vendi. E tem dinheiro, vendi de novo. Ó, vendi, cara. Tô vendendo. Vendi pra você um. Pronto, vendi. O livro. Tem reais agora. Oi? Vendo, claro, vendo pra você, vendi. Tem do quê? Tem 30, vendi. Você só tem o arroba? Vendi pra você, pro seu arroba. Vendo por 100 pra você. Vendi. Agora é o seguinte, vendi um pra você. Agora essa aqui eu vou leiloar. Esse aqui eu vou leiloar. Porque senão eu vou arrumar um problema. Vou vender, esse agora é leilão. 200 reais, quem dá mais? Rapaz, se eu tiver aqui. Quem dá mais? Se eu tiver aqui, eu vou pra 300, peraí. 300, quem dá mais? Quem dá 500? 500, alguém dá mais de 500? Eu de gravação. Alguém dá, quanto? 600. Pode ser, mas já deu 600, você dá quanto? 700, você vai ter 800. Vendi, eu levar seu livro. Livro, R$1.000 aqui. Eu quero o livro desse cara. Brinca, pai. Brinca. Tá pronto? Pra mim. Pega o número dele, que eu quero que ele me entregue o livro dele. Nós temos que encontrar com esse cara. Você tem que receber meu livro, hein? Caiu o chiclete do cara, pega pra ele aí. Jogador, cadê o meu parceiro que estava aqui com o livro na mão? Esse cara, vem cá. Esse cara aqui palestrou comigo em um evento. Não, eu vou te vender um livro, vou deixar seus 200 reais embora, tá maluco? Me dá o seu livro. Esse cara aqui palestrou comigo em um evento e falou assim, hoje aqui, ele falou assim, sou muito grato por ter subido ao palco com você. Eu é que sou muito grato por não ter desistido e encontrar com as pessoas que, assim como eu, não desisti. Eu preciso respeitar esses cabelos brancos aqui, que tem muita coisa a me ensinar. Então a primeira missão minha é saber quem é, qual é o conteúdo, mostrar para mais pessoas e fortalecer esses laços. Não é porque eu estou voando alto que eu sou o principal cara, que às vezes nós deixamos subir para a cabeça e achamos que somos mais que as pessoas que não têm a relevância que a gente tem. Eu não sou nada mais que ninguém. Quero conhecer a sua história, quero te mandar meu livro, vou levar o seu, quero ler. E parabéns pela sua palestra, sem eu ver, que se você palestrou aqui, eu tenho certeza que você é um águia. Seu livro está na Esquilo? É, exatamente. Tem que colocar na Esquilo. Vai lá na Esquilo, gratidão pelo convite, gratidão por tudo. Prepare, vamos correr para não perder meu voo. Ô Júlio, já recebeu meu dinheiro aí? Recebe meu dinheiro, hein? Deixa eu correr, jogador. Bora. Vamos tirar, rapidão. Vamos tirar.